uma dificuldade quando é apresentado assim, falando do Congresso Nacional, parece que já tem culpa antes, mas é um grande aprendizado, e acho que assim, um pouco para a gente entender aqui, quando a gente tem essa bandeira do Brasil aqui, sem a parte do verde, eu me lembro na história da SOS Mata Atlântica, dos primeiros momentos assim, da nossa batalha, que a gente tinha essa ansiedade, como foi colocado aqui agora. Como é que a gente vai contar para o Brasil que nós temos apenas 8% de uma floresta que está em 17 estados, 3.429 municípios, que a gente depende dessa floresta para ter água, para ter fertilidade do solo, para ter clima? Como é que a gente vai falar isso para o pessoal? E aí a gente pensou na história de tirar o verde da bandeira. Né? Isso deu muita confusão até no começo, porque tinha que ficar respondendo para os militares por que a gente mexeu na bandeira do Brasil, que não podia. E a gente fala, não pode acontecer o que está acontecendo no Brasil hoje, de forma irresponsável, essa floresta sendo dizimada. E é a floresta que trouxe toda a construção, pode-se dizer, desse país. Ora, naquele momento, a gente contou essa história. Nós estamos falando de 80, 86, 84. Quando chega em 88, nós vamos para a Constituição e vamos trabalhar um tema que era dizer o que é essas florestas do Brasil. A gente coloca lá, num capítulo de meio ambiente que não tinha, aliás, uma história muito bonita que a gente deve resgatar no Brasil, como foi a questão dos direitos indígenas. O Ayrton Krenak contou agora como foi o capítulo da questão indígena, e a nossa de meio ambiente não existia nada, nenhum lugar, nenhuma referência no mundo sobre um capítulo de meio ambiente. E aí eu me lembro de cada momento, de cada história, de cada pessoa que passou trazendo uma contribuição, e olha que coisa mais louca. Em 88, nós vamos lá e colocamos assim, Patrimônio Nacional, Amazônia, Pantanal, a gente colocou Mata Atlântica e colocou Serra do Mar. Imagina, em 88 nós não tínhamos informação sobre a Mata Atlântica. Até agora tem mais informação em Jardim Botânico de Fora do que aqui nesse, como eu estava contando agora há pouco, sobre o que é esse Jardim Botânico. E aí acontece uma coisa muito louca. Como é que a gente deixou de fora o Cerrado, a Caatinga? E nem a Serra do Mar não é nem bioma, é uma parte de uma parte da Mata Atlântica. Vocês verem como tão pouco tempo para a gente contar uma história que se ficou fixada numa Constituição, a Constituição Cidadã. E como fazer a participação? Olha, nesse momento, a gente trabalhava de fazer um Sistema Nacional de Meio Ambiente, como é que ia garantir. Gostei muito da fala aqui, quando o grupo, quando apresenta essa questão dos conselhos, nós tínhamos baseado praticamente todo o nosso processo de gestão de meio ambiente, CONAMA, Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, Conselhos Municipais de Meio Ambiente, que depois o SUS copia 10 anos na frente e acaba fazendo, e a gente acabou perdendo na própria educação. Eu estou dizendo isso porque esse processo de participação da tal Constituição Cidadã, onde a gente conseguiu trazer valores que são imprescindíveis para uma questão de uma sociedade, e uma sociedade no Brasil que é complexa, sob todos os pontos de vista, de todos os aspectos, na questão da racial, na questão de liberdades, tudo que a gente conseguiu colocar dentro dessa Constituição, meio ambiente ganhou um ponto muito grande. Mas o que acontece? E talvez aí esse empate muito grande que a gente está tendo no Congresso. O que nós percebemos depois da Lei da Mata Atlântica, que foi uma grande conquista, aliás, acho que foi talvez a maior conquista que a gente conseguiu fazer, uma lei específica para um bioma, que é genial do ponto de vista de trabalho e como referência para quem conseguiu monitorar com imagens de satélite, tudo, conseguiu trazer para o chão aquilo que era o ideal de muitas pessoas nesse grupo. O que a gente vê? Quando chega no Código Florestal, eu até conversava com a Adriana agora há pouco, um ponto que é importante ela falar, que eu não vou abordar agora. Nós vimos o país continuar sendo saqueado.
saqueado por qualquer daqueles interesses mais sujos, mais obscuros que se pudesse imaginar. Como o Antônio falou, da concentração das desigualdades de chegar a ponto da irracionalidade. Quando a gente vê o resultado agora do maior problema ambiental brasileiro, se você me perguntasse, eu falei, é fundiário. Nós temos hoje maior concentração fundiária do que nós tínhamos em qualquer momento. Acho que só talvez fora das capitanias hereditárias. Depois disso, é hoje que a gente vai ver. Gente, vocês não têm ideia do que está acontecendo, de toda essa guerra que a gente está enfrentando no Congresso. É puramente acumulação e concentração dessas riquezas. Uma riqueza até que no nosso grupo a gente falava ali, depois eu fiquei me refletindo um pouco, que a gente conheceu uma civilização que se baseava em acumulação, como, sei lá, os processos de Ford, os processos das grandes empresas que construíam impérios no mundo, como fábricas, transporte, fábrica fazendo carros no caminho, tudo. E nós tivemos uma mudança tão absurda, tão abrupta nos últimos tempos, quando um cara com uma ideia de um Facebook passa a ser mais rico do que todos esses caras que tinham milhões de propriedades. Quando um cara com um Uber muda a história, quando um cara com uma ideia de Zap muda a história, e isso passa a ser muito mais rico. Uma ideia na cabeça de um grupo que se reúne. Que histórias que nós passamos, isso aconteceu na nossa vida. Tanto faz eu, que tenho lá meus 62 anos, como quem tem aqui 10, 14 anos, já está aprendendo que é um mundo novo, um mundo das ideias, de colaborativo. Como é que a gente vai transpor isso para um lugar onde ainda as pessoas estão concentrando tudo? Onde os grupos de interesse dentro do Congresso são as coisas mais baixas que a gente tem, e agora a gente se vê revelado, nesse momento, principalmente na luta contra os ruralistas, de um governo que completamente destruído para se manter, usa qualquer ganho social, político, de histórico que a gente tem, troca isso, faz isso uma moeda de troca. E a gente está vendo isso descaradamente. O presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, semana passada, disse: nós queremos cargo, nós queremos primeiro, segundo, terceiro escalão, queremos 180 bilhões de reais para o agronegócio. 180 bilhões de reais. Alguém tem ideia do que é 180 bilhões? É maior do que o buraco que o Brasil vai ter nesses últimos anos. É maior que educação e saúde junto. E como se não bastasse... É o Plano Safra. Como se não bastasse, mas nós vamos ter mais 6 bilhões colocados daquele pessoal que não pagou o fundo rural. E sabe quanto vai para a agricultura familiar? A que dá comida? 30. Não chega a 10. Nominal é 20 e tantos e não chega a 10. Menos do que se vai gastar em veneno esse ano. 12 bilhões. E essa bancada do veneno, esse ano está pedindo o seguinte: há alguns anos atrás eles inventaram um negócio chamado Andef, o Grupo de Defesa do Veneno. Aí passaram a chamar de agrotóxico, lembra? Tinha a caveirinha com os dois ossinhos. Depois falaram: não, isso não é veneno nem agrotóxico, isso é defensivo agrícola. Virou defensivo agrícola. Continua a caveirinha e os dois ossinhos. E agora sabe como vai chamar pela bancada da agricultura? Produto fitossanitário. Continua a caveirinha, continua assim, e mais câncer para toda a população. Né? Sem nenhum controle, passamos a ser o maior consumidor de agrotóxico do planeta. E isso não tem relação com a grande produção que a gente está fazendo, porque quem consome mais, o mais perigoso, o mais nefasto, vamos dizer, é o pequeno que não sabe nem como usar. A gente falando aqui da cartilha, as pessoas não sabem ler. Imagina um cara pega uma daqueles venenos de base mercurial, ou sei lá, de base clorada,
coloca dentro do que é uma tampa para 100 litros, não ficou amarelo, vira lá o litro, mexe com a mão, ainda pega a marmita depois e vai comer e distribui isso aí. Tem produto com 8, 10, 12 passagens de veneno que a gente está recebendo. Muitas dessas frutas que estão ali atrás, ó, que a gente vai fazer oferenda, mas eu comi todas. Né? Mas o que acontece? O que eu estou dizendo para vocês, gente, é o seguinte: é desigual a história que a gente está enfrentando. É tão legal, eu estava dizendo aqui agora para a Alice, eu vou voltar daqui a pouco para o Congresso. Semana passada, nós enfrentamos o governo e a bancada ruralista. Pra vocês terem uma ideia, foi 6 horas e meia de pau numa comissão que nunca se reuniu para fazer uma reunião desse tamanho, onde a gente impediu que se aprovasse o licenciamento ambiental como querem. E aí, olha o que está em jogo. Não é a questão do licenciamento ambiental, da celeridade, do desenvolvimento do país. Está em jogo tirar o controle social nos processos de licenciamento. Como no caso da agricultura, não está em jogo se faz mais metros ou não de proteção da reserva legal ou da PP. Está em jogo acabar a função social da terra. Então, os conceitos mais importantes que a gente conquistou e que colocou, nós estamos enfrentando esse desmonte. E isso trocado por favores que a gente jamais imaginou, que até um tempo atrás talvez pudessem ser escondidos, mas que hoje estão muito evidentes. E aí eu fico preocupado, porque enfrentar hoje uma frente parlamentar da agropecuária, com o que tem de pior, Nilson Leitão, o cara aí de um bom aí de um morto, nem o general Custer era melhor para matar gente do que esse cara, né? O que a gente tem hoje? Que as bancadas, e aí eu chamo a atenção para essa discussão que eu dizia para a Alice, como é bom a gente se renovar na fé aqui, de dizer eu estou vendo muita gente diferente, porque eu chego cedo no Congresso e passo lá no culto para ver como é que está a galera. E aí a gente fala lá de amor, de igualdade, depois eu enfrento o cara da bancada evangélica, não posso falar fudendo, porque não é uma palavra que cabe aqui, mas não tem outro adjetivo para falar para vocês agora, nesse lugar. É impressionante, falar, mas meu amigo, você falou que tem que proteger o terra, você cantou a canção de São Francisco aqui, por que você está sentado desse lado desse bandido? E a gente vê isso. Ah, mas ali era uma outra história, ali a gente estava rezando. Aqui nós estamos na vida real. Mas a vida real não é diferente do espiritual. Elas são parte. E isso a gente não enfrenta lá. Então eu acho que a gente tem um desafio muito grande aqui, nesse momento, com a nossa questão de interreligiosidade. Como fala o Papa, não mais ecumênico, mas interreligioso. Como foi a campanha da fraternidade 2 anos atrás. Nós vamos ter que encarar essa discussão. Mudar daqui para lá e de lá para cá. Porque não dá para você falar uma bancada ambientalista que está aqui, ou a bancada do agronegócio que está ali, ou as outras bancadas da bala, a bancada da Bíblia, a bancada de coisa. Isso é uma história que junta gente que não tem nada lá. Bom, o que vai juntar a gente? É garantir as conquistas sociais. Aquilo que nós colocamos na Constituição, para nós e para as futuras gerações. Eu acho que é a única Constituição que tem escrito isso. Aquilo do desafio que falava agora há pouco o Antônio Nobre, onde que a gente deixou coisa para frente? Está na nossa Constituição de 88. Nenhum país tem isso. Nós colocamos essas coisas. Os legados que a gente vai deixar para as futuras gerações estão sendo construídos agora. E o que a gente está construindo agora é um vexame que, como eu diria aqui também, nós vamos ser cobrados como, nós como que gerações que herdamos de vocês o que? Essa vergonha que vocês estão passando. Nós tivemos agora o Abril Indígena, né, que foi uma pancadaria. Nunca a gente viu tantos direitos sendo tirados. E tudo isso a gente quer colocado. Pô, já 5 minutos.
Eu nem comecei, eu vou falar agora. Deixa eu recuperar aqui o que eu ia falar. Não, mas é importante a gente falar, eu estou colocando um pouco para vocês dessa vida real no Congresso, até porque a Alice provocou, a minha conversa era um pouco mais nessa questão da terra, de restauração, dos desafios que a gente tem, que o Brasil assumiu agora, de ter 12 milhões de hectares restaurados. Gente, de tudo que a gente fez na Mata Atlântica, dos 80%, 88%, 90%, que foi... Mas eu falo assim, dos 88% que foram tirados, olha só, mais de 60% são pastos abandonados. Mais de 60% pastos abandonados. Né? Então, isso mostra que, pega aqui Vale do Paraíba, em cima da água que a gente bebe, que a Marúcia falou muito bem, não tem segunda opção como tem São Paulo para água. É o Rio Paraíba, com o esgoto que São Paulo manda para cá, com o veneno de Volta Redonda, que a Laís está trabalhando lá, toda a sujeira de Volta Redonda, desde os anos 70, jogado diretamente, pelo menos aqui a parte de metal pesado, vocês estão garantidos para beber a água, e que não sai nos filtros. Né? Tudo isso que a gente enfrenta, o Vale do Paraíba é completamente pelado. Passou o café, a grande febre, a grande economia, passou tudo o que sobrou do Vale do Paraíba. Áreas completamente tiradas de vegetação, rios assoreados, que quando nós estamos falando da ABE, da questão da questão ecossistema climática baseada em ecossistema, nós vamos sofrer grandes impactos porque já não tem mais calha para os rios. As últimas enchentes foram grandes desastres no Rio Paraíba e que vão poder comprometer, inclusive, todo o abastecimento do rio, que a gente nem fez essa conta. No São Paulo faltou água, mas aí o santo do Alckmin era forte, ele resolve lá que não vai ter jeito. Se for embora o sistema, não tem nem como fazer outro. Então, nós temos que aprender muito com a natureza e todos esses ganhos que a gente fez. E eu puxei um pouco a conversa agora para essa questão de ser um pouco mais prático de quem está fazendo política. É um momento muito importante da política brasileira. Está sendo rifado todas as conquistas sociais. Todas. Eu falei de meio ambiente, podia falar em educação, podia falar em saúde, podia falar em habitação, qualquer um dos aspectos da sociedade. Nós estamos vendo hoje sendo trocado com uma moeda de baixíssimo valor daquilo que é interessante para toda a sociedade, para privilégio de grupos. Essa iniquidade, essa distância que vem sendo criada entre aqueles que têm e os que não têm, essa mudança é que está matando a gente hoje nos nossos direitos. Então, meio ambiente é um tema. E eu só queria lembrar aqui vocês, voltando ao nosso tema com o Ângelo e com a Alice. Em 72, eu ainda novo, acompanhei um negócio chamado Conferência Mundial de Meio Ambiente de Estocolmo. Eu não sei se muita gente não vai lembrar, mas o tema era assim: pensar global e agir local. Olha só que coisa mais atual. Né? E eu me lembro, nessa época, até contei que a gente era os melancias, né? Verde por fora e vermelho por dentro, umas coisas estranhas. Por isso que os caras não alcançavam a gente quando ia dizer, ó, como é que vocês estão lutando contra a energia nuclear, com o Gabeira, com essa turma toda, com o Sirquis, com várias gente. Como é que vocês estão lutando contra coisas do desenvolvimento? O Brasil dizia, esse é um país que vai para frente. Lembra? Alguns lembram. Você não falou isso, né? E aí tinha uma outra história. O Brasil fala nessa conferência, preferimos a poluição à pobreza. Continuamos com as mesmas desigualdades. Éramos aí o 10º país do mundo em economia e talvez o 86º na condição de morador do planeta. Nós melhoramos muito, passamos na frente da Bolívia, de Uganda, mais 2 ou 3 desses países que estão na África. Gente, nós continuamos no mesmo lugar e as desigualdades se aprofundando. Nós passamos a ser a 8ª economia do mundo e não saímos desse lugar. A educação é o último.
emprego é o último. Nós estamos em todos os rankings de qualidade lá atrás e de concentração no primeiro. Os recursos naturais pararam de dar sustentação. Também. E não tem mais a sustentação. Então, o que eu queria dizer para vocês, daquela conferência, quando a gente começa a trazer os primeiros conceitos, eu me lembrei aqui no grupo da nossa primeira campanha da Fraternidade em 77, que dizia preserve o que é de todos, e muito disso está na encíclica agora do Papa, o esforço que a gente tem que fazer para não perder valores, ética, história, de vida que tem esse país, de que a gente construiu, né, nesse caldeirão que é a nossa sociedade. E eu acho que a gente tem que pensar muito nisso, porque nós estamos colocando, inclusive, metas para a gente mesmo, como a da restauração, e aí a gente não vê nem condição disso seguir. Se você me perguntasse hoje, onde que está o recurso para a restauração? No momento onde o recurso está sendo dado para quem não pagou o fundo rural, com uma ação na justiça e que perdeu e o governo vai cobrir a conta que eles deviam ter pago. Como é que a gente vai falar de recursos para recuperar água, para saneamento, como disse a Marúcia? 70% das doenças nos nossos hospitais são de origem hídrica. Eu que venho dessa área de trabalhar com bacias hidrográficas, nós estamos a anos-luz de distância. E olha que coisa impressionante. Nós fizemos a melhor lei de água do mundo. Começamos a fazer desobediência civil, como eu, lá nos anos 80, contra a forma de gestão de água no Brasil. Criamos os comitês, criamos o sistema de gestão de água no Brasil, muito parecido com o sistema de meio ambiente, para uma cópia disso, aperfeiçoada, e não conseguimos executar. Abrimos espaço nos conselhos para a sociedade, não tem sociedade para participar. E aí eu volto para encerrar. Os conselhos de meio ambiente nas cidades. Trazer essa questão da religião para dentro dos conselhos. Trazer aqueles que podem começar a mudar a história. Está ali com a associação de moradores, com o sindicato, com a escola, com os movimentos de estudantis, tudo para dentro de um conselho de meio ambiente e resgatar isso nas suas comunidades, os temas ambientais. Essa é uma forma da gente conseguir reagir a todos esses problemas que a gente vai estar enfrentando hoje. Eu não acredito, e eu termino com isso. Se você falar em Brasília com qualquer deputado, tirando o Molon, por exemplo, que arrasou semana passada, até o Guido Teixeira, eu nunca vi um cara falar tão bem na minha vida, né? Nós tivemos 4 deputados contra 16 deputados e o governo junto e conseguimos ganhar. 6 horas e meia de guerra. Volto para lá agora, para preparar a reação. Hoje eles vão vir muito mais bravos. O que eu acho que a gente precisa começar a entender nessa história de fazer um processo político? Se você falar em Brasília para um deputado, você chega assim, mas deputado, o senhor falou comigo, está com a gente, por que o senhor não está votando? Meu líder falou para não fazer isso. O meu partido não deixou fazer isso. Agora esse cara não tem coragem de falar isso na comunidade dele. Brasília está sem ouvidos, sem olhos, sem nenhum dos sentidos para a sociedade. A gente só consegue pegar o cara hoje se a gente souber o endereço da casa dele, onde estuda o filho dele, onde estuda onde mora a sogra, sei lá, a amante, qualquer coisa desse tipo, para a gente ir lá falar com esse cara. Senão nós não vamos mudar na política em Brasília. Começa aqui, a gente já conheceu o cara que está aqui do lado, o cara que está na minha cidade, o cara que vem lá fazer média e me pedir voto. É na base que a gente vai pegar esse cara. Brasília não tem retorno. Só a gente que fica lá minimizando danos, diminuindo esses impactos. Mas a gente vai ter que fazer uma nova política de chamar os caras. Não estou fazendo apologia distrital aqui, nem nada disso. É olho no olho. Eu te conheço, eu votei em você. Como eu tenho lá o meu candidato, que é o Ivan Valente, que é um cara que eu sei que guerreia, bate, vai lá, dá porrada em cara, tudo, e que consegue fazer coisas que me respondem. A gente vai ter que fazer isso também. E eu acho que essa questão ambiental é um momento crucial do Brasil para a gente garantir todas essas conquistas
e começar a nos fortalecermos com essa unidade, né, e que a gente possa, com todas essas crenças e ideologias, crescer junto e a partir daí garantir isso que é para nós e para as futuras gerações. Então é isso aí, minha gente. Obrigado.